É possível começar um texto com base num problema? Sim! Conheça comigo o artigo de opinião, depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Um dos textos mais citados pelo BNCC, o artigo de opinião é um meio pelo qual grandes articulistas defendem seus pontos de vista. Normalmente, esses renomados articulistas escrevem para grandes veículos de comunicação ou sites independentes. O que fica claro logo de início é que o artigo de opinião é um texto que deve vir assinado, em que uma pessoa se expõe colocando o que ela pensa sobre as várias situações de nossa sociedade. A primeira coisa que nós temos que saber sobre o artigo de opinião é que ele é um texto analítico. Ele faz uma análise crítica de uma situação polêmica de nossa sociedade. Se você quer saber mais sobre análise crítica, eu vou deixar aqui um card de um vídeo que nós fizemos sobre este assunto. Essa situação costuma ser atual e gera diferentes opiniões. O articulista, então, faz a análise do fato, expressando o seu raciocínio e a sua avaliação sobre o caso. Nesse ponto, é interessante que o autor de um artigo de opinião seja uma pessoa com formação ou um bom conhecimento na área tratada. Assim, tem grandes chances do artigo de opinião ter um embasamento mais contundente. O artigo de opinião costuma usar o raciocínio indutivo para construir o seu ponto de vista. Mas o que seria isso? É quando o autor coloca a sua tese logo no início de sua proposição e vem, ao longo do desenvolvimento, trazendo argumentos para consolidá-la. Podemos fazer uma alusão a uma pirâmide. Vemos que lá no princípio da pirâmide temos a opinião, a tese, que vai ser defendida. E venho, ao longo do texto, mostrando dados, exemplos que se relacionam com essa opinião, ampliando a questão para outras esferas. Dessa forma, o articulista mostra os outros lados da questão. O objetivo final da indução é chegar numa conclusão racional ou provável. Existem algumas maneiras de desenvolver o raciocínio indutivo. Aqui neste vídeo nós vamos mostrar duas. Tá gostando do conteúdo? Então dá um like, que isso ajuda muito o Caminhos da Linguagem a crescer. Você pode fazer uma construção enumerativa do raciocínio, trazendo de forma ordinal os itens que explicam por que uma situação acontece. Então, veja aí. Você coloca aí a situação logo no início e vem trazendo, ao longo do seu raciocínio, por que ela acontece. Então vem falando, em primeiro lugar, essa situação acontece por causa desse dado. Em segundo lugar, ela acontece por causa deste fato. E assim sucessivamente. Não é necessário usar essas palavras primeiro, segundo, terceiro lugar, mas que você saiba que vem de forma enumerativa. Você pode fazer também uma construção eliminativa, começando de forma negativa e vir eliminando um a um os itens que sejam parecidos com o caso que você está fazendo a análise. Então você tem aí a situação X logo no início. E aí você coloca, essa situação não é o que normalmente as pessoas pensam que é. Então você vem trazendo ao longo do seu desenvolvimento, eliminando o que as pessoas poderiam pensar que é. Então você coloca, essa situação não trata-se de um problema cultural. Por quê? Aí você apresenta os argumentos, por causa deste fato, desse estudo e assim vai. Dando sequência, você fala, essa situação também não é uma questão econômica. E apresenta os argumentos para comprovar por que ela não é uma questão econômica. Normalmente, este tipo de raciocínio eliminativo ajuda a evitar e desfazer mal-entendidos. No fim, você apresenta a sua avaliação, dizendo o que realmente o caso é, o que a situação é. Ou não precisa dizer, e convida as pessoas para um estudo mais aprofundado sobre a situação,
Mas é importante que, ao fazer isso, você apresente os caminhos para fazer tal pesquisa, de forma concreta e de forma objetiva. No fim, o seu artigo deve conduzir a situação para questões universais, ou seja, que dizem respeito a todos. Assim, ele faz o caminho de uma realidade local para um interesse geral. Aqui é interessante a gente pensar na alegoria do funil de cabeça para baixo. Sim, um funil de cabeça para baixo. Como é que fica a parte de baixo do funil? Ela fica maior, né? Muito bem. Imagine que nós estamos falando aí de trânsito de ideias. Então, na parte de baixo, é uma ideia que cabe mais gente, não é verdade? Ou seja, quando você termina o seu artigo, mais pessoas vão se sentir incluídas na tese proposta. E essa estratégia é fantástica. Esse desenvolvimento costuma gerar identificação por parte de quem lê. A pessoa lê a parte do seu artigo e fala, olha, eu faço parte desse problema. Outras pessoas também fazem parte desse problema. Então, essa opinião está correta. Desse modo, ocorre a maior aderência da sua proposta por parte de quem lê o seu artigo. O artigo de opinião pode ser construído com outras formas de raciocínio, mas o objetivo é o mesmo: convencer o outro do meu ponto de vista. Mas a pergunta que fica é: como posso construir um artigo de opinião com técnicas de introdução, desenvolvimento e conclusão? Bom, isso é um assunto para um próximo vídeo. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!